Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, Pai, neste momento, meu Senhor, eu quero te apresentar esse devocional em tuas mãos, Pai. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, Pai querido, e entendimento da tua palavra, Pai querido. Pois o povo perece por falta de conhecimento e nós estamos aqui, Senhor, buscando todos os dias, Pai querido, a tua palavra para aprender, Pai querido, mais de ti, aquilo que o Senhor quer falar com as nossas vidas, meu Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui nesse devocional. O Pai do Céu nos abençoe, nos ilumine e um dia maravilhoso aí. Amém. A internet dela acho que cortou, né? Falhou a internet dela. Eu Falhou. vou começar aqui. 14, do 1 ao 9. 9. Tá bom. Seu... A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pais asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se este desperdício de unguento? Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podiam vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-la aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que as molestes. Ela fez-me boa obra. Não, Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? É interessante essa passagem, meus amados. Para você ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não faz exceção de pessoas. Nós sabemos que as pessoas julgam, né? As pessoas que têm interesse no financeiro, elas quando verem o desperdício, né, que para eles era o desperdício, o que esta mulher cometeu, lavando os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, começaram a julgá-la. Eu acho que foi mesmo nosso amigo lá, que era o tesoureiro, né? Judas. Ele achava que se pegasse aquele dinheiro, poderia, como se ele fosse fazer alguma coisa em relação aos pobres. A grande verdade, amado, é que ninguém faz nada. A pessoa que não tem
conhecimento da verdade, ela não faz nada para o próximo. E muitas das vezes a pessoa que conhece a palavra, como no caso aqui dos fariseus, que conheciam, não fazia nada. E quando viu alguém fazer, se dignou. Aquele espírito de inveja entra na pessoa e a pessoa se transforma. Porque é aquilo que a Bíblia relata. A luz não se dá com as trevas. Então, qualquer atitude boa que é feita e tem alguém ruim do lado, ele se emociona. Ao contrário, ele de alguma forma quer encontrar um subterfúgio para condenar aquela atitude. E foi aquilo que aconteceu. Como eles já estavam mal intencionados, querendo matar Jesus, tirar ele de circulação, então eles ficavam observando. Mas Jesus antecipou, né, e disse, olha que coisa maravilhosa, né? Deixai-a para quê? Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Nem ela sabia o que estava fazendo. Nem ela sabia. Mas o próprio Deus, o Espírito Santo, né, deve ter impulsionado a ela esse gesto. Ela estava constrangida com seu passado, com seus erros. E sabendo que Jesus era uma saída para ela. Ela entregou o que ela tinha de mais valor para Jesus. O que ela tinha de mais valor. Não importa como ela conseguiu aquilo, de que maneira foi. Não importa. O importa é o gesto dela. Nosso Deus amado, ele nos observa, sabe? Ele nos observa. Tanto é que está aqui, ó. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o devocional de ontem, que eu tenho certeza que muitos não leram. E eu achei interessante essa passagem, eu gostaria de passar para os irmãos, para vocês verem o quanto Deus é maravilhoso. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 7 e 11, diz assim, ó, Cristo Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, para que
ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui conta um relato aqui, dona Lucinha, Tamires, Ruth e Samuel. Um relato até interessante. E eu vou passar para vocês aqui. Uma jovem diz assim, ó, meu pai era um consultor oficial daquela região em questões florestais e hidrovias. Certa vez, ela contando, né? Nós estávamos passando por um trecho da floresta onde o tráfego normal era proibido. Logo demos de cara com um enorme veículo carregado de tronco de árvores. O motorista berrou contra nós. Vocês não viram a placa que é proibido entrar aqui nesse local? Evidenciando sua raiva com outras tantas expressões, meu pai tranquilamente mostrou-lhe a sua credencial. Quer dizer, aquele homem que infringiu ali aquela lei que era proibido entrar naquele lugar, ele mostrou a sua identidade, né, o seu documento, ao motorista, que ficou constrangido. O homem subitamente percebeu que havia insultado uma autoridade e balbuciou desculpas, sorrindo. Meu pai engatou a marcha ré e estacionou em outro lugar, mais apropriado e amplo, onde a passagem era possível, e encerrou o assunto por ali, né? Quer dizer, veja bem, o homem, ele era autoridade. Havia uma placa escrita que era proibido entrar naquele lugar. Não era qualquer pessoa que podia entrar ali. E ele, como sendo autoridade, ele se achou no direito e entrou. Atrapalhou o trânsito do caminhão que vinha carregado de tora. O motorista se achou no direito de reclamar com ele, de falar alguns palavrões, mas ele calmamente mostrou o seu documento, que ele era uma autoridade, que ele podia entrar onde quisesse. O homem, constrangido, pediu desculpa, né? Mas ocorreu esse fato. E aqui nos diz assim, ó, quando o Senhor Jesus esteve na terra, a maioria dos seus contemporâneos não percebeu quem ele era. Ele poderia ser silenciado. Aqueles que o insultavam, revelando sua glória divina. Porém, ele havia vindo em extrema humildade. Sendo Deus, o Senhor Jesus humilhou-se, tornando-se homem. Como homem, ele se rebaixou a ponto de morrer na cruz. Quando ele foi insultado, não replicou. Ele nunca insistiu nos seus direitos. Se ele tivesse apresentado sua credencial, olha só, quais títulos poderiam ter lido nela? Filho de Deus? Criador do mundo? Rei dos reis? O Senhor dos senhores? Deus forte? Juiz dos vivos e dos mortos? E muito mais. Mas Jesus ficou calado, né? Aceitou tudo. Eu fiquei pensando assim, né? Eu queria ter uma oportunidade ontem na igreja, não me deram oportunidade para dar uma saudação. E eu queria perguntar para as pessoas, com qual identidade Jesus se apresentou para mim e para você, quando nós defrontamos com ele? Que identidade ele se apresentou? O médico dos médicos? Senhor dos senhores? O seu amigo, o seu rei, o seu protetor? E ele poderia ter se apresentado, e pode se apresentar, e se apresenta com todas essas identidades na nossa vida. A sua humildade nos atraiu a ele. Além disso, ela é revelada para que possamos experimentá-la nós mesmos.
haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, amados, nós vemos aqui que o nosso Deus, se ele fosse apresentar um documento para nós, uma identidade de quem ele é, olha, seria muitas, seria todas, porque ele é tudo para nós. É o nosso Senhor, nosso médico, nosso advogado, nosso juiz, nosso conselheiro, nosso amigo, nosso protetor, nosso professor. Ele é tudo para nós. A identidade dele é fantástica, é imensurável. Mas as pessoas que não o conhecem, que não têm o conhecimento, as pessoas o julgam, né? Até ignora. Mas amém. Está aberto aí para vocês comentar alguma coisa a respeito dessa passagem. É, aqui ver se o que eu entendo aqui, nesse verso 3. Verso 3, quando diz que ele estava na casa de Simão leproso, né? Simão leproso não era mais leproso, talvez tenha sido algum leproso que, né, que Jesus tenha curado em algum momento, porque senão não estaria junto com o povo, que pela lei judaica, né, sofreria o isolamento, né? Os leprosos ficariam isolados. Agora, algo que chama bem a atenção é quando diz assim: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, quebrando o vaso, né, de alabastro. Quebrando esse vaso, ou seja, ela simplesmente deu tudo sem possibilidade nem de ficar assim um pinguinho no fundo do frasco. Ela não pegou o frasco e derramou, ela quebrou simplesmente para poder colocar todo o perfume na cabeça de Jesus. Mateus e Marcos diz que é na cabeça. Quando a gente vai para João, diz que é aos pés. Que ela derramou nos pés de Jesus, né? E quando diz que ela derramou aos pés de Jesus, aí lá no Evangelho de João a gente vai ver que ela derramou aos pés de Jesus. Aí existe eu não sei bem porquê, mas tanto faz ser na cabeça quanto nos pés, essa mulher praticou um ato assim admirável, porque ela deu tudo. Esse perfume era caríssimo, custava 300 denários, 300 dinheiro, em algumas versões o denário, a tradução de dinheiro é denário, que era quase um ano todo de trabalho. Então, esse perfume custava tudo para aquela mulher, porque normalmente se dizia pela história, né, que esses perfumes eram guardados para o casamento, quando a moça fosse casar e tudo mais. Mas ela derramou ali à frente do noivo dela, do nosso noivo Jesus. Então, assim, quando João diz que ela derramou aos pés de Jesus esse perfume, eu entendo que se a gente não se aquebrantar aos pés de Jesus, nada conseguiremos, nada faremos. Porque se a gente não estiver aos pés da cruz, nos humilhando, nos entregando assim tudo que nós temos aos pés de Jesus, nosso coração que pulsa nossa vida, que bate o sangue, que movimenta o sangue, que é vida, quando ele para a nossa vida, se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, de nada vale. Nem as boas obras vai adiantar muito, não, porque os que acreditam que só fazendo as boas obras vão conseguir a admiração de Deus estão bem enganados. Sim, a gente é salvo para as boas obras, não pelas, né? Isso é muito claro lá no livro de Efésios. Então, a gente tem que amar ao próximo, sim, e amar como a nós mesmos. Se a gente não se amar, a gente não consegue amar ninguém.
Se a gente não tiver a identidade, em nosso coração, a identidade de filhos, de filhas de Deus, nós não vamos conseguir ver o próximo como filho de Deus também, ou pelo menos criatura, porque filho é aquele que aceita Jesus, está bem claro lá no Evangelho de João também. Filho tem, todos nós somos criaturas, aqueles que aceitam Jesus é que são filhos, verdadeiramente se tornam filhos adotivos, né? Está lá no Evangelho, primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, assim, é a nossa identidade de filhos. Então, o filho tem que honrar o pai. E essa mulher honrou Jesus dessa forma, quebrando o que de mais precioso ela tinha. E foi Judas mesmo, viu, seu Mário? Quando você disse, talvez o nosso amigo Judas, foi ele mesmo lá no Evangelho de João, tem a confirmação de que foi ele que disse. Ora, por quê? Só que ele queria outra coisa, né? A intenção dele não era ajudar os pobres, mas era outra coisa. Então, assim, esse quebrando esse vaso de alabastro, meu Deus, é o que me constrange, sabe? A gente se quebrar todinho diante dos pés de Jesus para poder servir a Jesus. E só servimos a Deus quando conseguimos servir ao próximo. E para servir ao próximo é preciso que a gente tenha muito forte dentro da gente a nossa identidade de filhos de Deus, né? De filhos amados de Deus. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer. A Bíblia tem uma parte lá no Antigo Testamento que a gente é falado que nós somos o bichinho de Jacó, ou seja, somos algo muito ínfimo, né? Bem ínfimo, né? Diante de Deus. Mas, assim, é a gente ter essa concepção de que nós somos presenteados com a glória desse Jesus que deu tudo por nós. E o que estamos dando para Ele? O que nós estamos dando para Ele? Nós estamos quebrando o nosso vaso de alabastro, nós estamos quebrando a nossa vida, nós estamos gastando a nossa vida, como se canta hoje em dia numa música aí. Tem uma música aí que diz: estou gastando minha vida em prol de Jesus. Será? Passamos essa reflexão. O que é que eu tenho que fazer mais, além dessa horinha que a gente está aprendendo? Além dos cultos que estamos assistindo, dos louvores, das vigílias de oração, como é que está o nosso monte? Como é que está o nosso monte de oração, o nosso monte da intimidade com Deus e o nosso serviço aos nossos próximos, né? Vamos quebrar o nosso vaso de alabastro, né, meus irmãos? Vamos quebrar, porque senão a gente é que é quebrado todinho, né? Porque Deus nos pega, de toda forma Ele nos pega, ou para exaltar ou para condenar. Então, assim, de toda forma, nós somos pegos pelo Altíssimo, de um jeito ou de outro, né? Ou para o juízo, ou para a condenação, ou para a salvação. Então, que nós realmente que façamos desse nosso vaso de alabastro, assim, toda a nossa doação para Jesus. Amém? Trecho maravilhoso, né? E aqui o Sumário leu do devocional me lembra muito uma vez que a gente comentou, né? A importância de a gente andar na humildade, né? Porque a humildade atrai as pessoas, né? E o orgulho afasta, né? E estava falando sobre o cartão, né? A credencial, né? Que Jesus mostrou foi a humildade, né? O tempo todo Jesus se apresentou de forma humilde e através da humildade ele, ele atraiu as pessoas, né? Através da humildade, da sinceridade, do amor dele, né? E aí a sabedoria dele só pôde ser difundida porque ele foi humilde, né? Contrário do que aconteceu ali com os fariseus, né, na época, que se importava tanto com o crachá deles ali, né? E não fazia com que as pessoas se aproximassem deles, né? Não deixava, né? E ontem eu estava lendo os Provérbios, capítulo 27 ontem, e aí fala um pouquinho sobre isso daí, ó. Sobre o crachá aí, né? Ó. Seja outro o que te louve, e não a tua boca. O estrangeiro, e não os teus lábios, né?
Então, não fazer autoproclamação, né? Jesus, né, ele, ele veio e mostrou muito bem isso, né? Através da humildade dele que ele fez o mover aqui, né? E não através da autoridade dele, né? Se mostrando, né? Com credenciais, né? Outra aqui na passagem, algumas coisas que eu estava refletindo, né? Esse dia eu estava falando da Páscoa, né? O significado da Páscoa. Ontem eu assisti um filme, O Rei dos Reis. Depois eu não sei se está no Brasil já. Logo, logo deve sair em outros lugares. Mas eu fui assistir com as crianças no cinema. Outro dia James tinha comentado desse filme também. Um filme muito gostoso, viu? Muito legal. Ele faz um apanhado do Evangelho inteirinho, em 1 hora e meia, desde o nascimento de Jesus até a ressurreição dele. Um filme infantil, né? Muito, muito bonito. E aí tava falando da Páscoa, né? Inclusive, né? Que a Páscoa era a comemoração da libertação do povo do Egito, né? Quando Moisés abriu o mar vermelho ali, né? E os judeus passaram, o povo de Deus, né? E aí, outras anotações que eu fiz aqui também é sobre o Simão, né? A casa de Simão o leproso, né? Então, assim, ficou o apelido dele, né? O leproso, mas provavelmente ele já tinha sido curado, né? Então, Jesus fala aqui, né? Que entrando, né, estando ele em Betânia, né? Reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, né? Aí veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Eu estava procurando aqui, lá em Mateus, no capítulo 20 fala quanto que é um denário. E, ó, no versículo 2, ó, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E aí a dona Lucinha tem razão, porque seriam 300 denários, então seria quase um ano de trabalho, né? Quase um ano de trabalho ali de uma pessoa, né? Esse era o salário base ali. E ela veio e quebrou aquele alabastro, né? Alabastro, e derramou sobre Jesus, né? Sem saber o que viria, né? Apesar de que Jesus já tinha comentado antes para vários discípulos, né? Mas acho que sim, mas provavelmente ela não sabia ainda, né? Era algo que Jesus tinha pedido para ficar entre eles ali. Mas Jesus disse, né? Deixa, né? Não molestais, né? E aí aqui no final ainda, bom, aí tem a questão de Judas aqui, né? Inconformado com essa questão. E, e aí tem, né, aquelas várias versões, discussões, por que Judas fez isso? Será que foi porque ele entregou Jesus porque ele estava inconformado, né, com o posicionamento de Jesus, ou ele quis atiçar Jesus para que Jesus tivesse uma posição mais forte, né, em relação ao povo romano, né? E tem toda uma falta de compreensão aqui de Judas, né, sobre o propósito de Cristo aqui, né? Mas outra coisa bonita também que fica aqui é que Jesus ainda fala no final, ó, né? Em verdade vos digo, onde for pregado isso, em todo o mundo, né, o evangelho será também contado o que ela fez, né, para a sua memória. E maravilhoso, né? E é engraçado que não se fala nem quem é o leproso, né? Botei aqui pelo menos o nome dele, Simão. Mas essa senhora que fez isso, a gente não sabe o nome dela, né? Não sei se algum outro evangelho comenta qual é o nome dela, mas eu acredito que não tem o nome dela difundido no evangelho. O nome da mulher que quebrou esse abraço. O caso do Judas, ao meu ver, Varão, é que ele confundiu o reino de Deus com a política. E aí é que está o grande erro, né?
E esse exemplo já foi dado aí para que nós, cristãos, não devemos nos envolver na política, achando que Deus vai fazer alguma coisa em relação à política dos homens. Porque ao homem é dado o livre-arbítrio. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou que ele saiu e falou, ó, no mundo jaz o maligno. Aí vem o príncipe das trevas, né? Então Jesus, ele não está nessa confusão, nesse negócio de política. O político, ele é separado. Podemos ter alguns cristãos na política? Pode ter. Mas saiba que ele está entrando num antro que lá dentro só tem pessoas que pensam nos seus próprios interesses, não pensam no interesse da população, dos menos favorecidos. São muito poucos que têm boas intenções. É muito difícil envolver política humana com a política de Deus. Não tem como. E o que aconteceu aqui com Judas foi exatamente isso. Foi aquilo que você acabou de falar aí. Judas, ele pensava, a forma que ele pensou é que Jesus deveria ter uma posição mais firme contra os seus opressores, que era o povo romano aqui naquela época, né? Então, ele, nesse meio aí, ele negociou a liberdade de Jesus, né, com aqueles que não eram nem os romanos, porque os romanos não estavam nem aí com Jesus. Mas os fariseus, os republicanos, saduceus, aqueles que sentiam o seu poderio, os seus crachás, as suas posições sendo afetada com os milagres, com os ensinamentos de Jesus. Então, juntou tudo isso e o boneco lá, o Judas, acabou se dando mal, né? Mas isso já estava profetizado. Mas para você ver, até hoje, nós temos aqui o nosso Brasil, hoje está um caso sério. Envolveram Deus na política aí, em um determinado candidato aqui. Se for falta de oração, ele teria ganhado. Porque falta de oração não foi. Nem tanto Deus não permitiu que ele governasse novamente o país. Porque a política, Deus não tem nada a ver com a política. A Bíblia mesmo relata, a dona Lucinha esses dias mesmo leu, que toda autoridade é constituída por Deus. Então Deus, ele põe lá quem ele quer. Então as pessoas às vezes confundem as coisas, sabe? Querem se colocar na posição usando o nome de Deus. Não, não. Isso é falsidade. E a gente sabe disso. As pessoas às vezes usam o nome de Deus para interesse próprio. E Deus não está nesse negócio. Aqui nós temos que fazer primeiro, para mostrar depois. A grande verdade é essa. Mas isso é um outro caso que a gente não deve nem discutir, sabe? Está aí o resultado. O resultado está para todo mundo ver e continua aí. Quem está aqui no Brasil está vendo o que está se passando. E tudo com permissão do homem lá em cima. Porque ele tem o controle de todas as coisas. Lê pra E gente, ele nos Tomás, ensina. 21. Lê pra gente até o 21 que já tem a ver com o que o senhor está falando aí, ó. De Judas. Ô, Fábio, senta aqui rapidinho. Oi. Não vou comentar, não, porque foi bem explicado, mas cá no livro de João,
Cadê? Tá no livro de João, capítulo 12, fala também dessa história, né? Se você for olhar aí, fala que Maria, que era irmão de Lázaro, ungiu com unguento os pés de Jesus. Aí a gente pode até olhar assim, né, e dizer, não, estava na casa de Simão, o leproso. Porém, aqui no verso 12, vai dizer que onde Lázaro estava. Então, cá em Marcos não diz o nome de Lázaro, porém, não foi na casa de Lázaro. Foi, se a gente for, né, compreender, foi na casa de Simão, porém, Lázaro estava com as suas duas irmãs ali naquele momento. E aí, Maria, a irmã de Lázaro, ela que chegou com aquele vaso de alabastro e ungiu Jesus. Em Mateus também a gente até estudou também esse pedaço sobre o que Maria tinha feito e foi um ato que já estava premeditado, né? Que deveria acontecer para que Jesus já fosse, né, ungido antes da sua crucificação. Pronto, Tamires, é exatamente isso. Eu estava só esperando o seu Mário terminar de falar, para falar, e também, Tamires, tem no 11 de João, no capítulo 11, está muito claro, no capítulo 11, verso 2, eu vou ler o 1 e o 2, que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, não é isso aqui que eu quero, não é isso aqui que eu... Ah, tá, é. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, gente, que eu disse, vamos ler o Evangelho de João, porque no Evangelho de João tem muita coisa esclarecendo do que não está lá nos 3 que a gente está estudando agora, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então, aí está mais do que claro que é a Maria, irmã de Lázaro, e o que a Tamires falou, que não era na casa de Lázaro, perfeito, Tamires, perfeito, não era. Era na casa de Simão, leproso, que não era mais leproso, porque se fosse, não estava no meio do povo, né? Eu acho que deve ter sido alguém que Jesus curou, algum leproso. E aí quis honrar Jesus com esse jantar e tudo mais. E assim, a Maria, ela tipo assim, eu acho que como já estava escrito e tudo mais, tudo a respeito de Jesus tá tudo profetizado. Maria, ela foi levada pelo Espírito Santo a fazer aquele ato, né, para poder ungir Jesus para a sepultura, como diz, né? A própria Bíblia diz isso. O próprio Jesus diz, né? Próprio Jesus disse, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ou seja, ela foi levada pelo Espírito Santo a fazer aquele ato. Aí Judas quis questionar, né? Por quê? Por quê? E é isso que às vezes a gente joga tantos porquês quando a gente deve perguntar, para que Deus está permitindo isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Né? Para que, Senhor? Para quê? O que o Senhor quer de mim? E não, por que, Senhor? Por quê? Porque no começo da caminhada a gente fala muito, né? Questiona muito. Por quê? Por quê? Por quê? Mas, na verdade, aí a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, que é os praquês, ao invés dos porquês, né? É assim. Mas tem uma outra passagem também, amados, que Jesus vai na casa de um fariseu aí, jantar, quando foi convidado, e ele não recebe Jesus com as devidas honras. Teria que lavar os pés de Jesus, beijar Jesus. E entrou uma mulher lá, uma pecadora, segundo eles, e começou a chorar nos pés de Jesus e lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E depois ela derramou seu perfume sobre os pés de Jesus. E os fariseus ali, aqueles, começaram a julgar. Se esse aí soubesse quem é essa daí, ó. E Jesus falou para ele, ó, eu entrei aqui na casa de vocês não me deram água para lavar os pés, vocês não me beijaram, não me deram ósculo, né? Mas essa daí, ó, tá me dando tudo que ela tem. Agora,
é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Não importa o que a pessoa, como ela conquistou aquelas coisas. O importante é que ela se arrependeu de tudo que tinha feito de errado, foi aos pés de Jesus e derramou o que ela tinha de melhor. Tudo que ela tinha conseguido na vida dela, quando ela conseguiu guardar, ela despejou aos pés de Jesus. Enquanto os outros nada fizeram, mal receberam Jesus, com indiferença. Então, essas coisas tudo se leva em conta, sabe, Márcio? Estou procurando aqui. E aí, quando fala em Lucas, está lá em Lucas 7, que ele fala que é uma mulher pecadora, aí eu posso dizer também a Lucinha pecadora. Porque quem de nós não tem pecado? Quem de Então, nós? Então, assim, Lucas, ele não andou com Jesus. O evangelho dele foi escrito, não sei se Tamires concorda comigo, que ela tem mais tempo de estrada também. O Lucas, ele era médico, né? Escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Ele era um médico, mas ele não andou com Jesus. Ele não era um apóstolo de Jesus, mas João era o discípulo amado. Então, João viu tudo. João acompanhou tudo. João sabe de tudo. É por isso que o Evangelho de João descreve de uma forma supimpa mesmo, assim, a divindade de Jesus e todos os acontecimentos, apesar do Evangelho dele ser, acho que até menor, não lembro quantos capítulos tem o Evangelho de João, mas assim, ele descreve os fatos com a veracidade assim fora de série. Há história, há um fundamento histórico, mas sem a menor de que essa pecadora era Maria Madalena. Mas quando João diz no capítulo 11 dele que essa Maria é a que ungiu os pés de Jesus, enxugou, ah, meus irmãos, meus amados, eu acredito nessa versão aí de João, que andou ó, assim, de parelho com Jesus, né? E foi quem estava lá na cruz, até foi o único apóstolo que estava aos pés da cruz, na crucificação dele, o único que ficou lá assistindo tudo e a quem Jesus até deu a posse dele cuidar de Maria, né? Após a ressurreição dele e a ascensão ao céu. Cuida, eis aí tua mãe. É por isso que tem tanta confusão, dizendo que Maria é a mãe de Deus, não é nem mãe de Jesus, é a mãe de Deus, né? Tem algumas religiões que dizem que é Maria a mãe de Deus, meu pai, por causa dessa declaração lá aos pés da cruz. Então, assim, essa Maria aí, como João diz, é a Maria, irmã de Lázaro. E pecadores somos todos nós, né? Todos nós somos destituídos da glória e justificados pelo sacrifício de Jesus. Não há um justo sequer, isso é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, né? Então, Lucas falou isso, né? A pecadora, né? Como qualquer um de nós. Vamos ler esse trecho aqui para a gente avançar um pouquinho, do 10 até o 21. Pode ser? Quer ler para a Fábio, gente? se a Quem quer ler? Oi? eu leio Coloca assim, no. mas se a gente tivesse prestado um pouquinho de atenção, a gente tinha feito as ligações no estudo, porque no caso, né, esses 4 evangelhos têm muitas parábolas que são praticamente a mesma, né? Histórias que são a mesma. Era para a gente ter feito as ligações e a gente tinha estudado junto, né, os 4 livros, porque aí a gente tinha entendido. Eu sei que quando a gente lê, a gente vai se lembrar, né, do que a gente já estudou, mas a gente tinha feito uma ligação melhor para a gente entender a história toda de uma vez. E os que tivesse ficado, a gente deixava o final, marcava e deixava para depois, porque, pelo menos na minha Bíblia, né, quando a gente está aqui no livro de Marcos, na minha Bíblia, ela marca, depois do título, ela marca onde está As as outras referências, histórias. é Isso, por no isso de que vocês. eu concordo demais com você. Por isso que eu faço tanta conexão. Eu vou do novo para o antigo, para dizer que está tudo profetizado, eu vou para frente também, porque é assim que a gente aprende mesmo, assim, a Bíblia, que eu acho que, né, o objetivo da gente aqui é entender, aprender e não ficar com caramiola na cabeça, é a gente entender realmente todo o contexto, né? Eu acho assim. para não ter dúvida, né, dona Lucinha? Essa parte
Tem várias partes que a gente podia chegar e cada uma parte e chegar na conclusão de quem foi quem era Maria Madalena, quem é essa Maria que lavou os pés de Jesus, e a outra É, que derramou o perfume, que quebrou o vaso, né? é, porque enquanto a gente está, por exemplo, tem pessoas bem novas na fé, outros já bem mais antigos, mais um pouco mais escolados, né? Porque a palavra de Deus a gente aprende todo dia, todo dia, todo dia. Um versículo fala de N formas diferentes, em circunstâncias diferentes. Então, assim, mas assim, quando a gente fica assim, se tem pessoas mais novas na fé, que aí às vezes como não conhece ainda, eu achava bom fazer isso, mas aí vocês é quem diz, né? Mas a gente vai avançando, né? Da forma como vocês acham melhor, né? Eu gosto Muito de bem, fazer, o eu Fábio, gosto, o Fábio fez umas colocações, né, para estudar o Provérbios e o Gênesis, enfim. Mas se esqueceram de um livro muito importante, que fala muito, que é Salmo, né? O Salmo também é um livro a ser estudado. É muito interessante. Mas amém. Eu acho que o bom de a gente estar, às vezes, repetindo também, tudo. Sei que tem essa questão aí de não fazer um estudo, a gente vai fazendo na sequência, né? Não olha tudo de uma vez, né? Mas eu acho que o interessante é quando a gente abre para discussão, para poder comentar, é as pessoas poderem ter oportunidade, como vocês estão fazendo agora, sabe? Ó, lá em João, tá falando isso, ó, lá em Mateus. Então, assim, a gente às vezes fica um pouco repetitivo, né? Que a gente viu, né? Ó, acabamos de discutir isso aqui, agora, né, em Mateus, mas aí traz essa oportunidade justamente para fazer esse exercício que vocês estão falando aí, de ir um pouquinho mais além, né? Um pouquinho mais profundo. Falar, olha, eu lembro é, que Mateus falou isso, ó, eu sei que lá em João vai falar, como vocês ainda têm conhecimento de João, eu acho que eu nem estudei João, não lembro se eu estudei João. Então, você, ó, lá em João vai falar tal coisa, então assim, vai fazendo esse cruzamento, e aí isso vai cada vez mais, porque lá em João a gente vai falar, acabar falando a mesma coisa de novo, ó. Lembra lá em Marcos? Lá em Marcos falava assim, né? Então é, acaba que sendo um estudo, a gente estudando 4 vezes a mesma coisa, né? e a E mesma coisa, e a gente, quanto a gente aprende, né? Estudando. Agora é importantíssimo essa conexão que a gente faz, que é assim, não, aí ficou a dúvida de. Aí, Mário, no começo, disse: Eu acho que isso aí é o amigo Judas. Aí a gente vai lá em João, é Judas mesmo, que está lá. Aí ele, não sei, Fábio disse: Não, alguém falou, essa mulher, não sei, essa mulher, não sei se foi Fábio que falou, essa mulher não tem o nome, não sei o quê. Aí a gente vai lá em João, tá lá, né, Tamires? Tá lá. Então, isso é interessante. É exatamente essas conexões que a gente está fazendo, porque né? Eu não, se for estudar só isso aqui, só isso aqui, vai ficar muita dúvida em quem não conhece um pouquinho mais da Bíblia, vai ficar, acaba ficando muita caraminhola na cabeça, né, Tamires? Então é assim, à medida que aí eu peço até assim como é que se diz, a permissão a você, Fábio, como administrador, da gente fazer nessas conexões a seu Mário também, que tem, é bem, né, bem Não, antigo da estrada. Então, assim, nossa, ter muito essa permissão importante. de ter nessas conexões, porque vai esclarecendo para todo mundo, né? Assim, muitas vezes esclarece, fala para todo mundo, meu Deus, cada fala aqui é muito importante, né, Fábio? Então, assim, eu peço até essas permissões, porque às vezes eu vou para o antigo, eu vou por lá, eu avanço, como quando o seu Mário falou, que toda autoridade é constituída por Deus. Eu fui lá em Romanos e disse: está aqui, o que o seu Mário está dizendo é isso aqui. Aí, não, o Antigo Testamento diz isso, como o James ontem disse: me arrepiei todinho quando eu li a profecia lá de Isaías sobre Jesus vir sobre as nuvens, 700 anos dele. Então, assim, para cada vez mais a gente saber que a Bíblia não se contradiz. Às vezes tem diferenças de traduções, claro, mas ela não se contradiz na essência dela, no todo dela, não se contradiz. É tremendo. acho que, bom, primeiro assim, essa posição de administrador me incomoda um pouco. Acho que todo mundo está aqui, a gente está caminhando junto, sabe? Todo mundo pode. Então,
Acho que a senhora já entendeu. Agora, acho que essa questão do evangelho, é legal a gente usar ele como guia, né, para a gente ir seguindo, mas essa liberdade que a senhora está falando é muito importante, realmente, porque ela vai construindo, como o seu Mário, ó, lá em Salmos, né, olha, lá em Romanos, né, então a senhora puxando, acho que, assim, realmente é aplicar o conhecimento de vocês, né, aplicar o conhecimento, e o Espírito Santo vai falando, né, ele vai É, porque revelando, né, você estava com a dúvida de quem era essa mulher. Então, eu acho que isso. cabe a nós que está aqui, que sabe onde é que está a explicação de quem é essa mulher, a gente falar, né? Porque vai alimentar não só você, mas quem ficar ouvindo, quem for escutar isso depois, né? Que não E o saiba. Espírito Santo e deixar o Espírito Santo falar também, né, dona Lucinha? A criança ela falou, olha, tá tocando alguma coisa aqui que tá me incomodando e eu quero trazer aqui, né, e falar, né, e às vezes não é para mim, mas é para, né, pro irmão que tá do lado, né, para alguém vai receber isso, né? Ou a gente ter, acho que é importante a gente ter essa, assim, usar o livro, né, o livro, o capítulo que a gente está estudando como guia, né, a gente seguindo ali o trabalho, o estudo, mas a gente ter essa liberdade, sim, de, sabe, de trazer alguma coisa que é diferente, alguma coisa que, né, que tá ligada, como o seu Mário hoje trouxe algo que não tinha nada a ver com o nosso estudo, que era o devocional de hoje, né, do lado Boa Semente, e não tinha nada a ver, mas tinha, né? Quando a gente olha e fala, né, tá tudo ligado, né? Então, assim, o Espírito Santo vai conectando e vai construindo e alimentando a gente, né? Eu acho que é válido, sim. Podem ficar à É, vontade, né? porque, assim, se não for assim, Fábio, eu creio que fica mais difícil do entendimento, né? Tanto do que o seu Mário traz de conhecimento, a Tamires traz de conhecimento, você e eu contribuo com alguma coisa também. Então, assim, é muito bom, porque você vai aliando, somando, né? Só tem a somar, né? Outra Eu coisa também, dona Lucinha, testemunho também, sabe? As pessoas poderem se sentir à vontade, porque os testemunhos, eles edificam muito também. Então, às vezes, é alguma coisa que a gente está passando naquele momento, ou é, algo que a gente já passou na vida, falou, ó, isso aqui me lembra uma situação assim, assada, né? Isso daqui acho que traz muita edificação, né? Como a gente tem visto aí os testemunhos que as pessoas vêm trazendo, né? Traz dá muita também. cura na vida das pessoas, né? Traz muita cura, porque eu estava com um problema com o meu filho outro dia, que a Ruth falou alguma coisa que tocou no meu coração, então a gente já trouxe uma transformação dentro da minha casa. Outra coisa, às vezes, é o seu Mário, que, né, que cutuca a dona Lucinha, e aí, assim, às vezes, é alguém que vai assistir, que depois vê também é edificado com aquilo. Então, as pessoas vão sendo transformadas através de pequenos testemunhos que, né, que as pessoas vão trazendo e realmente vai trazendo transformação, né? Acho que testemunho é uma outra coisa também que, que eu acho que edifica bastante. E a gente tem que sentir a vontade. Assim. Se a gente acha que é algo que a gente, né, pode, quer compartilhar, né, e que vai trazer algo, né, edificante para a vida de Então, alguém, né, Você sabia, Fábio, que eu estava meio incomodada com essas conexões que eu faço? E foi de Deus. Eu também ia falar hoje que eu estava doida para falar, porque eu digo, meu Deus, será? Meu Deus, será que. Meu Deus, será? Meu Deus, será? Então, eu estava bem incomodada, porque né, às vezes eu vou para o antigo, depois eu vou lá para frente. E assim, eu digo, meu Deus do céu, será que está certo isso? Mas eu só sei estudar a Bíblia se for desse jeito. O que é que eu faço? Glória não, a mas Deus, trouxe à tona. é uma coisa que não, até porque, ontem sabe eu por já, que eu chamei a atenção aqui, amados? Porque tem essa passagem aqui, ó, tá lá em Lucas capítulo 7, versículo É, 36, né, que fala a pecadora que ungiu os pés de Jesus, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Tudo bem, a dona Lucia já falou aí, todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos. A grande verdade é essa. Só que aqui, é, eu gostei de frisar isso aqui, porque eu vi assim de uma forma diferente, né? Então ela diz assim, ó, rogou-lhe um dos fariseus, ó, e rogou-lhe, quer dizer, pediu, o fariseu pediu que Jesus fosse comer lá na casa dele, né? Olha, então eu vou convidar Jesus para comer aqui na minha casa. O fariseu convidou Jesus para comer lá na casa dele. E entrando em sua casa, se assentou-se, né? E eis que uma mulher da cidade, aqui fala, eis que uma mulher da cidade,
uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha. Aí começa, né? A história do credor. E esse homem também chamava Simão. Ou é o mesmo? Um leproso. Porque aqui fala. Ele estava pensando, ele não falou, ele pensou. No seu pensamento, ele. Aqui, a Bíblia relata o pensamento dele. Porque Jesus conhece o pensamento das pessoas. Jesus é Deus. Então, Jesus, conhecendo seu pensamento, Jesus falou, né? Jesus disse assim, ó, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 e o outro 50. Né? É uma outra história que nós já conhecemos, que nós já estudamos ela, entendeu? E como o horário está passado aqui, eu vou dar isso para amanhã, outra hora, certo? Mas para vocês verem que eu fiquei ali, quando eu vi lendo essa passagem em Marcos, eu vi essa passagem aqui em Lucas, e o nome do homem é Simão, aqui a mulher é pecadora, a outra lá não é irmã de Lázaro. Enfim, quem é? O que eu, Quem é quem? o que eu quero dizer, seu Marcos, ou seu Mário, seu Marcos, Evangelho de Marcos, seu Marcos, seu Mário, na verdade, o senhor tem razão na sua colocação, mas eu ainda fico com a versão de que era Maria, mãe por causa de João, porque Lucas não viveu, ele pegou apanhados e escreveu. Agora, isso aí é um aprofundamento que a gente tem que fazer mesmo. Era Maria Madalena? Era a mulher adúltera? Era Maria, a irmã de Lázaro? João está mais do que claro no Evangelho de João. Era Maria que ungia os pés de Jesus, e João era quem andava todo o tempo com ele. Lucas não viu. Lucas apenas fez apanhados, né? Ele fez apanhados. Não vou dizer com isso Porque que... a gente sabe. Hã? A gente sabe que essa Maria Madalena, Hã? ela foi uma mulher que o marido abandonou ela porque ela não tinha filho, né? E a gente conhece a história de Maria Madalena. E por que ela chegou aos pés de Jesus? Já é uma Não, outra história. o que eu sei de Maria Madalena é que ela era endemoniada, não prostituta, ela era endemoniada. Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Madalena e Magdala, né? A cidade dela. Então, o que eu sei é que ela era endemoniada, não prostituta. Agora, a mulher adúltera poderia se enquadrar nesse caso aqui. Mas eu ainda fico com o Evangelho de João, que era Maria, mãe de... porque realmente é uma coincidência, né? De falar que Simão, né, o mesmo nome, dizer que é uma pecadora e tudo. Mas ainda fico com quem andou com Jesus lado a lado, que é o Evangelho de João. Aqui no chat Muitas GPT, pessoas escritas. Fala aí, Fábio. aqui no chat GPT fala que o evento que parece similar ao de Marcos 14 e em Lucas 7 parece similar, mas é uma história diferente. Aqui o que acontece, aqui está o que acontece em Lucas, né? Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão. Eu vou falar as diferenças. As diferenças aqui entre o Lucas e Marcos, né? Em Lucas, ó, é a casa de Simão, o fariseu. Já lá em Marcos é a casa de Simão, o leproso, né? E o momento que acontece também é um momento diferente. O de Lucas é durante o ministério lá na Galiléia, né? Já o de Marcos, que a gente leu hoje, é perto da morte de Jesus já. Já são momentos diferentes.
Um é lá na Galiléia, logo, acho que lá no Sermão do Monte, né? Que é depois do Ais, né? Que eu vi ali. E aqui já não, aqui já está perto da morte de Jesus. E a mulher também, a mulher é pecadora, e ela não tem nome lá em Lucas, né? Mas essa mulher de Marcos é uma mulher não identificada, mas, né? Aqui é que fala possivelmente irmã de Lázaro, como a dona Lucinha já leu aí, é o que está em João, né? E aí outra é a parte ungida também. Uma foi ungida nos pés e a outra foi ungida na cabeça. É por João isso que fala não, com isso, nos pés. por isso que não bate lá, tá vendo? Porque são momentos diferentes, são dois momentos, então, São né? dois momentos. Beleza, É. beleza, beleza. E Simão era um nome muito, muito comum, né, lá na Israel. Pronto. Ah, Um era para perdão dos pecados, né, daquela senhora, e a outra era a preparação do sepultamento de Jesus. para Então, sepultar, né, Marta? mas são Eu, parecidos, realmente. Né? por isso que eu digo, vamos estudar o Evangelho de João, porque João era o discípulo amado de Jesus. Esse foi o que reclinou o ombrinho, a cabecinha no ombro de Jesus, era quem andava com Jesus e ficou com ele até o fim. Até o fim. E escreveu a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, que é o Apocalipse. Ô, Glória! Ai, eu amo, eu Parece que amo. Por isso que é por isso que é bom, gente, a gente estudar, porque olha aí, tira dúvida assim na hora, né? O Espírito Santo é lindo, isso é o Espírito Santo, não é a gente, não. É o Espírito Santo que ele sabe da boa vontade da gente, de aprender mais de Deus, e ele esclarece assim na hora, até o chat GPT nos ajudando. Glória a Deus. parece que até Pedro chamava Simão. É, Chamava, né? o nome dele, seu Mário, era Simão. Foi Pedro, o nome dele Pedro, é o significado quando foi Jesus disse, tu és Pedro, ou seja, pedra pequena. E sobre esta pedra, que era ele, Jesus, a pedra grande será edificada a minha igreja. Aí confundiram tudo. Diz que lá, Pedro É está que lá, tem muito Simão na Bíblia, viu? o nome dele Simão, esse Simão vai te falar. é Vai Eita, dar o que Jesus. falar aqui, viu? Ai, que coisa linda, que coisa boa, meu Deus, é andar na presença do Espírito Santo, né? Não é, Fábio? Né, Tamires? Oh, meu Deus. Glória a Deus. Gente, pelo amor de Deus, 8h09. Eita Deus. Vamos orar. Quem quer orar pra gente? Ora pra gente, Silmar. Deus. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor. Graças te dou, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, esclarecedor, Pai. Tenho certeza, Pai, que nós estamos aqui, dialogando, né? Não é discutindo, é dialogando a respeito da tua palavra, dos teus ensinamentos, Senhor. Tirando as nossas dúvidas, aprendendo, Senhor, com os nossos irmãos, aqueles que sabem mais, aqueles que sabem menos. E o Espírito Santo é que nos revela, Pai. O Espírito Santo coloca em nossos corações alegria. Nós estamos aqui dialogando, tanto é que estamos sorrindo, Senhor, porque é um prazer, Senhor, para nós aprender os teus ensinamentos, Pai. Continua, Senhor, conosco nessa jornada, Pai, nessa caminhada, Pai. Abençoa cada irmão que pôde participar hoje. Abençoa também aqueles que não puderam, Senhor. Abençoa as pessoas que vão ter a oportunidade de ver, de ouvir, de refletir. E seja conosco, Pai, em todas as situações, em todos os momentos, Pai. Abre nosso entendimento, revela-nos aquilo que está oculto, Pai, para que possamos prosseguir firme nesta caminhada, Pai. Abençoa o nosso dia, nossa família. Sê conosco. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente